Olá a todos, me chamo Aline Lopes e sou pesquisadora do Instituto Liberdade Digital. Eu estou aqui hoje com o professor Diogo Reis para conversar sobre propaganda eleitoral digital. Professor, eu gostaria de te passar a palavra para que você se apresente e conte um pouco para a gente sobre a sua experiência e trajetória. Perfeito, Aline, obrigado. Bom, meu nome é Diogo Reis, eu sou professor de Direito Eleitoral e de Direito Digital. Um pouco mais de 10 anos eu tenho me dedicado à confluência desses dois temas, tecnologia e eleições. Nos últimos, talvez, 5 anos, um tema que acabou surgindo foi o tema da desinformação online. Um pouquinho antes de ter o período de fake news, eu passei a estudar esse caso em 2015 e a gente teve em 2016 a eleição do Trump, depois de 18 a eleição brasileira, e esse tema acabou ganhando aí uma repercussão gigante. E eu pude aliar um pouco essa minha experiência de juntar tecnologia com questões eleitorais e democracia. Eu sou professor do Mackenzie, sou professor da graduação, do mestrado, do doutorado, sou cofundador do Instituto Liberdade Digital, trabalho com pesquisadoras incríveis e tenho bastante orgulho disso. E é isso. Legal, prof. Bem-vindo e obrigada novamente. Para começar a nossa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais generalizada. No início de 2020, quais eram as expectativas para essas eleições municipais quando o tema era propaganda eleitoral na internet? Pois é, a propaganda eleitoral na internet, ela tem crescido eleição a eleição. Então, poxa, a gente já teve traços em 2008, 2010, 2012, foi aumentando, 2014, 2016. E em 2018, a propaganda na internet ela ganhou uma relevância aqui no Brasil, a maior relevância que ela teve em todos os tempos. E por que isso? Porque a campanha foi essencialmente travada no cenário, na arena digital. Um bom exemplo disso é o presidente eleito, que tinha poucos segundos de rádio e televisão, mas soube, e a sua equipe de campanha, usar a internet muito bem e conquistou a vitória no segundo turno. Então, esperava-se que em 2020 essa escalada continuaria. Embora já se imaginava também um certo desconto, porque a eleição municipal é mais fragmentada. Na eleição nacional, os candidatos são pessoas normalmente mais distantes e, ao mesmo tempo, muitos deles mais famosos e tem que alcançar pessoas numa distância maior. Na eleição municipal, o candidato normalmente é seu vizinho, é primo do vizinho, um parente e tal. Então, essa proximidade talvez faria com que o ambiente presencial poderia tocar. Mas aí veio a pandemia, que infelizmente todos nós estamos sofrendo com isso, e tudo se digitalizou com mais intensidade, abundância. E, então, por exemplo, as audiências, que tinha uma discussão enorme se a audiência criminal poderia ser online, da noite para o dia virar online, as aulas tinham uma discussão enorme, se valia a pena o EAD, da noite para o dia virou EAD. Então, a nossa expectativa subiu em relação à digitalização desse processo. Mas chegar em 2020, e ainda eu tenho uma relação muito duvidosa com a Thaís, mas eu senti uma campanha menos digital do que eu esperava. Mas hoje, Aline, e eu não quero atrapalhar a sequência de outras perguntas, mas hoje eu tenho pensado se é a nossa capacidade de enxergar as eleições municipais ou se é realmente uma diminuição da expectativa do uso digital. E por quê? Porque como as pessoas se conhecem, como eu disse, elas são mais próximas, talvez o principal conteúdo digital tenha trafegado na mensageria instantânea, como nos grupos de WhatsApp, já que todo mundo tem contato de todo mundo, ou quase todo mundo. E aí talvez ficou menos perceptível na rede, em especial a propaganda paga na rede, que é o impulsionamento de conteúdo, que me parece que foi bem fraco no início da eleição, mas depois, lá do meio para o final, ele cresceu. Também, né, um outro fator que deve considerar, e por isso que eu estou preocupado de esses fatores serem tão interferentes nesse processo, provocar uma interferência tão grande nesse processo, da gente ter conclusão errada. Porque o dinheiro da campanha de 2020 também demorou a chegar na mão dos candidatos e das campanhas eleitorais. A gente teve a decisão sobre o critério racial de distribuição de financiamento no Supremo. Essa decisão ela veio muito tarde e aplicando para a eleição de 2020. Isso fez com que muitos partidos segurassem esse dinheiro, porque uma vez dado o dinheiro, para redistribuir seria muito difícil, porque o dinheiro se gasta, né, e pronto, não tem muito como voltar.
E então, se a gente pegar, por exemplo, a biblioteca de anúncios, que congrega os anúncios do Facebook e Instagram, a gente vai perceber uma escalada na última semana da eleição, num aumento desse esforço. Então, é difícil saber se o cenário digital talvez não foi tão intenso quanto imaginávamos, porque não somos capazes de olhar para dentro do município, porque não somos capazes de olhar para os grupos de WhatsApp, ou porque as campanhas não tinham dinheiro até uma semana antes da eleição para proporcionar conteúdo, ou ainda se porque as campanhas, tradicionalmente, as municipais, são feitas muito geralmente por não profissionais. O que eu estou querendo dizer? É difícil uma campanha de vereador, por exemplo, sei lá, de prefeito, de uma cidade com poucos habitantes, contratar um ótimo publicitário, um ótimo advogado, um ótimo contador, um advogado. Então, muitas vezes, acaba não passando pelos filtros de verificação, por exemplo, da plataforma. Então, como teve fatores externos muito importantes, eu tenho dúvida em afirmar que foi mais ou que foi menos digital. Mas, e por isso eu acho que eu seria mais honesto falando o que se esperava e quais interferências que a gente tem que considerar. Mas hoje eu realmente acho que não tem uma resposta absoluta do resultado final. Mas desses dois conjuntos eu acho que já consigo contribuir um pouco. Legal. Para além dessa expectativa de que seria mais digital ou que seria menos digital, a gente teve uma expectativa também de que haveria bastante polarização e desinformação, seguindo a tendência do que foi a eleição de 2018. Mas também há quem diga de que isso não aconteceu, que teve menos desinformação nesse período eleitoral. Qual a sua percepção sobre as eleições passadas no que diz respeito a esses temas? Há algum tempo, acompanhando as eleições, né, no Brasil a gente tem eleição a cada 2 anos, então todo ano par tem eleição. Curiosamente, todo ano ímpar tem reforma eleitoral. Mas, ora, num biênio, eleição nacional, ora, eleição municipal. Eu sempre tenho pensado como comparar essas eleições para análise de tendências, e é muito difícil. Eu não tenho uma fórmula assim, mas eu acredito que a eleição municipal, ela é tão diferente da nacional, que acaba nos induzindo a erro. E talvez essa diferença também tenha sido fundamental aqui para esse processo. Numa eleição nacional, no Brasil, a gente tem 28 eleições. São os 26 estados, mais o Distrito Federal e mais a União, ou seja, na verdade, para a presidência da República. Numa eleição municipal, a gente tem 5.569 eleições, com muitos cargos e pessoas envolvidas. Então, enquanto numa eleição nacional, talvez a relação das fake news seria se o sujeito cometeu... vamos pegar um exemplo real, como a questão do que ficou conhecido como kit gay do Haddad na época da eleição de 2018. São pessoas de repercussão nacional e são temas de repercussão nacional. Ao passo que numa eleição municipal, talvez a grande fake news é se o fulano ou fulana tem caso com alguém. É se o fulano ou seu fulano fraudou o INSS. Então, são coisas que impactam menos, talvez, as decisões do país como um todo. Então, a preocupação é, será que elas existiram e nós nós não conseguimos ver o seu impacto, ou realmente elas foram menores do que se imaginava? Eu tenho feito uma comparação, Aline, que é como se a gente olhasse à distância. Então, percebe, imagine que você esteja olhando um mapa aqui na sua frente. Se você for olhar o mapa mundi, você vai ver, sei lá, o Brasil mais ou menos assim desse tamanho. Se você for olhar o mapa do Brasil, você vai ver o Brasil muito maior e você vai ver mais ou menos os estados desse tamanho. Se você for olhar o mapa do estado de São Paulo, você vai ver os municípios, embora pequenininho, mas que no mapa mundi você não viu, no mapa nacional você não viu. E se você pegar a região metropolitana, você vai ver os municípios maiores, com mais detalhes. E se você pegar só o mapa do município X, sei lá, Piraporinha, você vai ver as ruas, a rua como é. Então, o que eu estou querendo dizer é meio que essa ideia de zoom in, zoom out, sabe? Eu acho que a gente precisa ver se a gente olhou tão de longe, tentando olhar nacionalmente, e a gente viu os municípios tão pequenos que não percebeu, e às vezes ali teve um tsunami, mas para a gente, a impressão visual foi de uma marolinha, né? de uma ondulação muito leve. Só que talvez lá internamente tenha sido um tsunami, porque
puta, destruiu a família, ou teve agressão, ou teve isso, ou teve aquilo. Mas não são temas nacionais. Então, a minha preocupação é a incapacidade de enxergar com o nível de detalhe que uma eleição municipal precisa. Mas talvez seja mais fácil de enxergar, e aqui que eu acho que fico alerta, nas eleições, em especial de segundo turno, que no Brasil só acontece durante as eleições municipais nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Ou seja, são cidades com bastante habitantes, né? Porque o número de eleitores e de habitantes tem uma diferença grande, né? Nem todos os habitantes são eleitores, então a cidade com certeza tem que ter mais do que 200 mil pessoas. E, e sem contar que aquele que disputou não pode ter obtido a maioria absoluta dos votos válidos, que seria 50% mais um voto válido. Então, isso arrasta para o segundo turno. No Brasil, nós tivemos 50 cidades que tiveram segundo turno em 2020. 57 cidades. Eram 97, acho, possíveis e 57 que foi o que aconteceu, porque o restante ganhou no primeiro turno. Se analisar algumas cidades, eu tenho observado algumas, como Recife, Porto Alegre, São Paulo, tenho percebido um movimento no segundo turno de intensificação das fake news e de intensificação da polarização. Que realmente eu acho que fake news é muito mais a febre que a infecção, sabe? Ela é muito mais um sintoma. E a infecção seria talvez a polarização. O segundo turno me parece que é praticamente perfeito para a polarização. Primeiro, que tem dois polos, só pode ter dois. Então isso fica mais fácil. Segundo, que há mais pessoas envolvidas. E é muito mais fácil as pessoas se agruparem do lado A ou do lado B. E a chamada para o confronto ali é muito propícia. Então, analisando o segundo turno, eu creio que a gente pode perceber um movimento proporcionalmente semelhante ao de 2018. Então, meio que para concluir, uma das minhas ideias para comparar a eleição, e eu não sei se funciona, ainda não tenho certeza disso, mas é que talvez as eleições de capitais possam apontar tendências da próxima eleição nacional. Só a título de exemplo, em 2016 a gente teve na campanha municipal, em várias capitais, a vitória, né, a eleição dos chamados outsiders, ou políticos não profissionais, da Vitória, Calil e tal. E aí, em 2018, chega a eleição do Bolsonaro, e um pouco também nessa proposta, né? Então, eu acho que talvez as capitais possam indicar mais aí. E se for assim, a gente pode esperar em 2022 mais fake news, mais movimentos digitais artificiais do que tivemos em 2018. Legal. Puxando um pouquinho o nosso comentário anterior sobre o impulsionamento de conteúdo, né? As eleições de 2020 foram as primeiras municipais em que isso foi permitido. Eu queria saber um pouco sobre a sua percepção de como foi a experiência das campanhas com essa novidade. Eu acho, Aline, que foi menos usado do que deveria. Eu tenho dito que eu acredito muito no impulsionamento de conteúdo e acho que deveria ser uma forma muito interessante de propaganda eleitoral. Primeiro, porque não depende do crivo da direção partidária, ou seja, a propaganda no rádio e televisão depende que a direção destine aquele espaço, né, ou aquele tempo a você como candidato. Já na internet não há essa necessidade. Então você já elimina uma barreira muito grande. Porque, poxa, vamos pensar se nós fôssemos dirigentes partidários. Você ia dar o seu bem mais escasso para alguém que tem pouca chance? Dificilmente daria, né? Estou sendo o mais republicano e democrático possível. Mas, além disso, pode ter outros interesses. Por exemplo, não, vou dar o tempo TV para o meu filho, para o meu parente, sei lá. Mas o que eu estou querendo dizer é que na internet não há essa lógica. Então, é um espaço aberto. Outra coisa, que o impulsionamento, ele pode ser muito caro, mas, no geral, ele é mais barato. E por que isso? Porque o impulsionamento mais caro que alguém pode fazer é um impulsionamento que alcançaria só uma pessoa. Porque quanto mais você usar a inteligência de dados da plataforma, mais caro ela vai cobrar, porque é esse o modelo de negócio dela. Então, se você quiser alcançar um grande número de pessoas, fica mais barato do que alcançar poucas pessoas. Então,
é interessante perceber que talvez o nome impulsionamento, por si só, ele já é meio estranho. Talvez seria uma ideia de direcionamento mesmo de conteúdo. Direcionar o seu conteúdo para pessoas que você acha que se interessarão pelo seu conteúdo. E quanto mais você direcionar, mais caro fica. Mas, como a ideia de uma eleição é conquistar uma audiência que seja grande e qualificada para sua pauta, por exemplo, uma pessoa que defende o meio ambiente gostaria de falar para ambientalistas. Então, teria mais sucesso do que falar, por exemplo, para, sei lá, ruralistas ou pessoas que não têm a preocupação ambiental. Então, é uma ferramenta, eu acho, sensacional para fazer propaganda e que tem desde os R$ 5 a R$ 1 milhão. Então, é possível fazer. Outra coisa que eu gosto muito do impulsionamento, e eu acho que vai fazer sentido para falar em razão da sua pergunta, é justamente a questão do processo automatizado de cobrança de nota fiscal. Não dá para você chegar para o Mark Zuckerberg e falar, ó, manda meia nota aí, vai, eu vou pegar o dinheiro do caixa 2. Não vai. Então, todo o dinheiro gasto ali, cara, vai ser declarado, e vai cruzar com os dados da empresa, e eu dei o Facebook como exemplo, mas impulsionamento não é só do Facebook, o próprio Google, e tem outras ferramentas que podem surgir aí que eu acho que deveriam se engajar nisso, como o TikTok e tudo mais. Então, eu acho que o impulsionamento deveria ser incentivado e não reprimido. E na campanha municipal, talvez ele faça menos sentido mesmo por causa dessa fragmentação. 70 e poucos por cento dos municípios do Brasil tem menos de 10 mil eleitores. Então é muito mais fácil você mandar uma mensagem para o fulano que você conhece do que você tentar achar pela inteligência de dados da rede. Sem contar aquele outro problema que eu disse, que é preciso conhecer o procedimento para poder fazer o processo de verificação, né? Sobretudo o Facebook, mas o Google também, eles acirraram o seu processo de verificação. Então, se uma pessoa não prestar muita atenção, não tiver tempo, dedicação, não consegue fazer. E isso para evitar fraudes. Então, é importante que se mantenha isso, mas isso também dificulta o acesso, porque é menos simples do que deveria ser, sabe? Então, eu acho que o impulsionamento de conteúdo na campanha municipal talvez seja menos presente mesmo, é a primeira vez, como você me falou, que é possível usar, mas talvez esteja menos presente porque já há uma rede formada que conectam uns com os outros numa campanha municipal. Isso, pelo menos, nos municípios com menos habitantes. Então, talvez, a gente deveria imaginar ali, talvez 50%, 60% dos municípios, não faria muito sentido investir em funcionamento, e talvez por isso não tenham feito. Agora, há muitos municípios, eu não estou falando só dos municípios acima de 200 mil, mas, sei lá, um município com 10 mil eleitores mesmo, 10, 12 mil, já é difícil você ter contato suficiente. Você vai precisar alcançar pessoas que você não conhece. Talvez o segredo esteja aí. O impulsionamento é uma ferramenta muito interessante para alcançar pessoas que você deseja, que podem desejar e aderir à sua mensagem, à sua comunicação, porém, você não as conhece. Então, o impulsionamento conecta você a elas. Num lugar onde você já está conectado, para que usá-lo, né? Então, você pode fazer isso de graça pelo WhatsApp, por exemplo. Então, eu acho que esse é o ponto de diferença na municipal. Legal. Recentemente, o TSE decidiu que seria possível que o candidato impulsionasse o seu conteúdo linkando ao nome do candidato opositor, como foi o caso do Gilmar Tato. Eu queria saber um pouco sobre quais os fundamentos dessa decisão e quais os motivos da controvérsia. Por que esse é um tema que foi tão discutido? Legal, Aurine. Olha, no ambiente privado, fazer anúncio com a marca do seu concorrente, ele é super discutível, porque tem a proteção da marca, tem questão de lealdade de concorrência e tudo mais. Mas quando a marca é o nome, tinha-se essa dúvida se seria emprestado essa controvérsia para o cenário eleitoral. E foi um processo muito guerreado, um processo que teve reviravoltas. E justamente porque na justiça eleitoral, alguns entendiam que seria uma forma de deslealdade, vamos dizer, na concorrência, você anunciar com base no nome de outra pessoa. Então, né, sendo muito prático, vamos imaginar que nós dois somos candidatos. E aí
eu quero anunciar, e aí eu coloco, olha, quando procurarem a Aline, com 2 N's, eu quero que me apareça a minha página. Então, na hora que alguém fala assim, não, a Aline é honesta, vai aparecer, você conhece o Diogo Reis? Sabe o que faz? Então, assim, existe essa outra questão. Eu não sei o quanto isso é ou não era uma questão ética muito sensível. Mas jurídica, não me parece que havia motivo para frear. E foi assim que o TSE decidiu. Ele disse assim, olha, juridicamente não há vedação na lei. E, sinceramente, Aline, eu acho que o TSE caminhou muito bem, porque a gente passou a enxergar a propaganda eleitoral como se fosse um problema. E, na dúvida, reprimi-la. Gente, mas propaganda é liberdade. E maior que isso, é direito de informação do eleitor. Para você tirar, você tem que ter certeza, não pode ter dúvida. E não há lei falando sobre o tema. Eu acho que a gente deveria estender mais esse direito à propaganda digital. E essa é uma forma. Sobretudo, né, e talvez o último ponto, imagina numa eleição municipal, com 500.000 de candidatos, em territórios, às vezes micro, como com 1.000 pessoas de habitantes. E aí, quantos homônimos teria, né? Como saber quem é quem? Como saber se a Aline é você, essa Aline, ou se é outra Aline, e por aí vai. Então, poderia ainda gerar essa confusão. E realmente eu acho que não resolveria. Eu acho que isso está no ambiente do debate. Talvez no processo eleitoral, o que a gente deve fazer é permitir que eu, por exemplo, link a minha página ao seu nome, mas permitir que você também faça isso. E aí que talvez a gente tenha mais a paridade de armas do que a igualdade entre pessoas. Talvez isso faça mais sentido no jogo eleitoral. Legal. O que as plataformas e a justiça eleitoral estão fazendo para coibir disparo em massa? Quais as ações que deveriam ser tomadas? Quais os melhores caminhos? Quais as formas mais eficientes para coibir essa prática? A gente ainda não tem uma resposta que funcione plenamente, né? Mas eu gostei muito de uma das coisas gostei muito da gestão toda do presidente Ministro Barroso, mas uma das coisas que eu vi falar por mais de uma vez, pelo menos uma vez eu consigo citar o lugar, mas ele falou no Congresso Internacional de Direito Partidário, promovido pela ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, mas ele com certeza falou em outras vezes, mas esse daí eu sei que está disponível, fica também como referência. E ele falou assim: ó, não vai se combater fake news com a justiça. Não, nós sozinhos não conseguimos fazer, precisamos das plataformas. E eu acho essa fala muito importante, porque muita gente até pode ter visto isso como reconhecimento de uma certa impotência, mas não é, na minha opinião, é uma clareza sobre o problema. Porque sem o trabalho em conjunto com as plataformas, ficará impossível. E me parece que as plataformas, há alguns anos, têm colaborado e querem colaborar. Um exemplo disso foi o que fez com o próprio WhatsApp. O WhatsApp fomentou, né, no sentido de ter cooperado com uma plataforma na qual as pessoas poderiam enviar mensagens que seriam um disparo em massa ao Tribunal Superior Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral faria essa comunicação direta para o WhatsApp. O WhatsApp investigaria e, se fosse o caso, removeria aquela conta, baniria essa conta. E assim foi feito em muitas contas. Eliminadas as duplicidades, várias denúncias foram realmente aconteceram. Isso pode ser melhorado, pode ter um sistema mais rápido, mais automatizado, mais popular, porque teve poucas pessoas que usaram o sistema, talvez até por falta de conhecimento. Então, acho que tudo isso pode colaborar. E aí, para essa frase do ministro Barroso, de que fake news ou disparo em massa, né, a gente não vai resolver sozinho, precisa das plataformas, eu acho que faltou acrescentar um terceiro eixo, né? Justiça eleitoral, mais plataformas. E o terceiro eixo que eu sugiro são eleitores. A população tem que se engajar nesse processo. E assim a gente teria milhões, 200 milhões de fiscais que poderiam fazer a denúncia. E só assim a gente conseguiria. Porque eu sei que é mais fácil só apertar o bloqueio no WhatsApp da pessoa e ela não recebe mais. Mas, poxa, isso é tão pouco coletivo, isso é tão pouco
Isso é tão egoísta, porque você deixa de receber, mas todos os outros recebem. Por que não fazer a denúncia? Então, acho que engajar os eleitores é uma das coisas que talvez tenha faltado e que poderia ser revista para 2022. Qual é a sua opinião, sua perspectiva sobre a mudança de jurisprudência com relação às enquetes nas redes sociais? Esse é um tema que oscilou muito, né? Vamos lá. A pesquisa eleitoral, ela é um fenômeno muito importante, não só aqui na eleição brasileira, mas em muitos lugares, né, no mundo todo. E por quê? Porque a pesquisa eleitoral, ela revela a vontade da população naquele momento. Pelo menos é isso que a gente espera numa pesquisa séria que alcança. Então, a pesquisa eleitoral, ela tem um potencial muito importante de interferir no resultado das eleições. Por que isso? Porque se ela for, né, vamos supor, ela é honesta, ela está refletindo um fenômeno, beleza? Até aí tudo bem. Só que, diante dessa reflexão, a população reage. Sobretudo no que tem chamado, que é uma pena esse nome, porque eu acho esse nome bem ruim, do chamado voto útil, como se os outros votos fossem inúteis. E voto é útil por si só. Mas é o caso da pessoa que acha que aquela pessoa que ela gostaria de ver eleita não tem chance, e aí ela, ao invés de votar naquela, vota no menos pior. E aí a gente passa a tentar fazer. Como se fosse possível prever todos os passos, né? Meio que aquela coisa, sem combinar com os russos, né? Como que faz isso? Como se tivesse certeza. Então, as pesquisas eleitorais, não por ser um problema em si, né? Mas em razão da sua força, impactam uma eleição. Se elas forem honestas, rigorosas, metodologicamente ok, elas impactarão com a verdade, com o jeito que o mundo é. E aí as pessoas vão decidir como agir. Mas se elas forem falsas, elas podem impactar falsamente e levar as pessoas para um caminho que talvez nem elas queriam. Que, né, vamos imaginar um candidato que muitas pessoas gostariam que fosse eleito, aparece na pesquisa que ele tem 0 chance. E aí a galera migra para o menos pior, vamos dizer. Pô, você vai derrubar uma pessoa que estava para ser eleita, que todo mundo queria. Então você está viciando a vontade da pessoa, você está colocando defesa. Então, em todo esse processo, eu acho que é importante a gente perceber a força que tem uma pesquisa. Então, a lei trata com muito rigor a pesquisa eleitoral. Criou-se vários elementos, e eu acho que esses elementos estão ultrapassados, mas são elementos que existem lá, como, por exemplo, a necessidade de um estatístico, tal. Não é isso que eu acho que está ultrapassado. O que eu acho que está ultrapassado são os prazos, porque tudo muda muito rápido, então, sei lá, elaborar uma pesquisa e divulgar essa pesquisa leva uma semana. Uma semana muda tudo, né? A campanha eleitoral, se você for contar, tem 6 semanas, né? Então, uma semana é um sexto da campanha. Então, é uma mudança muito brusca, assim, e que acaba não refletindo. Bom, mas o que importa disso é que passou a proibir, durante o período eleitoral, a legislação passou a proibir, as chamadas enquetes eleitorais, que são pesquisas, mas sem esse rigor científico, sem registro, sem aferição da metodologia, sem publicização do questionário e sem qualquer rigor. Então, no período eleitoral, elas foram vedadas para justamente as pessoas não confundirem enquete com uma pesquisa séria, com rigor metodológico e tal. O que aconteceu? Com a evolução, as redes sociais têm usado muito os mecanismos de interação de conteúdo. E esses mecanismos costumam ser baseados em provocações para que as pessoas respondam. Então, as caixinhas de perguntas do Instagram e outras coisas e tal. E aí, a modalidade de enquete meio que existe para um monte de coisa, né? Então, por exemplo, tem gente que posta, eu corto o cabelo assim assado, eu pinto o cabelo assim assado. Ou tipo, no Big Brother quero que seja eliminado fulano. E quem você quer eliminar? Tá? Então, o que é muito fácil fazer, passou a ser... A Justiça Eleitoral olhou e falou, não, peraí, isso daqui é uma enquete. Porque, Aline, a multa mínima dessa prática, de uma prática irregular, é de R$ 53.205. É muito alto. E aí começou a ver. Então, a justiça oscilou. Então, tem hora que entendeu que sim, a enquete nas redes sociais ou em qualquer lugar sejaria multa, porque equiparava a pesquisa sem registro. E outras decisões disseram não, porque o ponto diz é proibida a enquete, mas não fala o que acontece com ela, se você furar essa proibição. Então, não dá para usar analogia para prejudicar, né? E a parte, então, enfim, não poderia ser feito assim.
Então, essa oscilação, ela traz mais insegurança jurídica. Era muito melhor que houvesse uma previsão legal a respeito disso para encerrar essa dúvida, porque o que se tem de pior, bem, não é só o dilema entre proibir ou permitir, é a incerteza, a insegurança. Isso talvez seja pior do que tudo. Porém, o TSE, me parece, caminhou no sentido de entender que enquetes não têm essa punição de R$ 53.000. Então, em tese, não teria punição, mas seria proibida. E pode parecer assim, nossa, mas se é proibido sem punição, do que adianta? Opa, adianta sim, porque se for proibida sem punição, poderia se exercer o poder de polícia mandando remover. Eu sei que uma vez publicado, ela se espalha e tal, mas já é alguma coisa. Você não poderia remover algo regular. Então, eu acho que esse é o papel do legislador. Mas, realmente, eu concordo com a tese de que enquete não deveria sofrer aí essa punição, porque essa punição foi prevista para fraude e não e fraude depende de dolo. Então, enquete não necessariamente depende e acho que seria uma analogia muito perigosa. Legal. Em 2021, o TSE firmou várias parcerias com plataformas para esse período eleitoral. Eu queria saber um pouco sobre a sua percepção sobre essas parcerias em termos de efetividade quando a gente fala em combate à desinformação. E se elas tiveram algum efeito também na abstenção dos eleitores. Olha, eu acho que eu vejo com muito bons olhos essa parceria. Talvez como ressalva, eu deixo a transparência dessa parceria, porque ah, eu sei o quanto se questiona o poder das plataformas diante da posse dos dados que possui de todos, né? Mas eu acho que pior ainda seria um governo, por exemplo, ter as plataformas como sua própria ferramenta. Então, eu tenho sempre a preocupação dessa relação Estado mais plataforma, porque a plataforma é, assim, um mecanismo extremamente poderoso e nas mãos, eventualmente, de um governo poderia causar um estrago gigante. Na mão de particulares tem uma outra lógica, mas também depende de transparência para a gente poder acompanhar isso. Então, a relação com a justiça eleitoral, ela me parece ser bem-vinda, muito bem-vinda, porém, é muito importante a gente gravar com transparência quais são os limites desse acordo, para que os próprios usuários sintam-se seguros em matéria da sua liberdade e tudo mais. Eu, particularmente, sou fã da Justiça Eleitoral, trabalho com Justiça Eleitoral há muitos anos e admiro demais o trabalho deles. Mas, mesmo tendo essa confiança e admiração pela Justiça Eleitoral, eu realmente acredito que essa deve ser uma relação muito transparente, para que não haja dúvidas sobre qual é o espaço de um de outro. E principalmente, o que eu acho que poderia funcionar é agilidade para cumprimento das decisões judiciais, agilidade para denúncias a respeito de comportamentos ilícitos ou irregulares na rede. Então, esse processo. Mas, além disso, eu acho que não haveria muito trazer, sobretudo sobre o regime, né, de privacidade de dados, onde também tem vários outros riscos. Outro ponto, talvez o último aqui, que também me parece muito bem-vindo, é a parte informacional. Muita gente se informa só pelas redes sociais. Então, coisas como o Facebook tem uma iniciativa muito interessante chamada Megafone, onde ele anuncia e lembra as pessoas de votar, fala com as pessoas votar e tal, sem falar nada do voto. Tal. Mas isso daí me parece também que é bem-vindo, se transforma mais efetiva a política pública que a gente precisa fazer informacional da população. Legal. Caminhando para o fim do nosso papo, a nossa última pergunta, eu queria ouvir você falar um pouquinho mais sobre as suas perspectivas para as eleições de 2022. Eu creio que as eleições de 2022 ela vai continuar evoluindo exponencialmente o produto digital, assim, a propaganda digital. E eu acho que realmente nessas eleições a gente vai poder ver isso mais presente. Acho que novas plataformas vão entrar no jogo. Me parece, sobretudo o TikTok. O TikTok tem me surpreendido pós-eleição 2020.
eles já montaram um conselho para olhar desinformação por questões eleitorais. Então, assim, eu acho que outras plataformas e aplicativos, né, podem entrar. Mas, ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção para a evolução das deepfakes, né? Deepfake, bem rapidamente, é a junção de duas expressões, né? Que é deep learning com fake news, onde você tem o uso de inteligência artificial para produzir fake news. E aí ela é tão sofisticada que pode ser um vídeo, por exemplo, de você falando algo que você nunca falou, ou fazendo algo que você nunca fez, ou estando num lugar que você nunca esteve. Imagina esse tom de realidade. Isso sempre foi uma ameaça, mas era sempre muito caro e muito difícil fazer. Sem contar que mesmo quando foi ficando mais fácil, como agora em 2020, você dependia de um banco de imagens muito grande, muito vasto da pessoa para poder fazer esse processo. Então, e como numa eleição municipal, as pessoas normalmente não são tão famosas assim, então você tem menos fotos disponíveis na internet. Já na nacional são mais famosas. E essa evolução tem crescido. Eu vi, por exemplo, um aplicativo de deepfake que é um aplicativo para diversão, entretenimento mesmo. Na verdade, é diversão mesmo. Que você coloca a foto de uma pessoa e ela faz essa pessoa fingindo que está cantando uma musiquinha, dançando e tal. E dependendo do rosto dessa pessoa, do fundo, né, da foto, e é uma foto única, fica quase perfeito. Então, a deepfake chegando à palma da mão das pessoas com os seus celulares pode confundir muito, ser muito perigoso. Então, eu acho que vale investir nesse tipo de solução para identificar que aquilo foi manipulado, que aquilo é uma deepfake. Sob pena das duas coisas. De uma coisa real ser afastada por achar que é uma deepfake e de uma coisa falsa ser influenciar uma eleição por achar que é verdadeiro. Então, acho que ela é perigosa aí pelos dois. Eu acho que a minha preocupação ela segue nessa linha. Muito bom. Professor, queria te agradecer novamente por ter tirado um momento na sua agenda lotada para conversar com a gente sobre esse tema. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, Aline. Eu te agradeço. Foi um prazer participar. Obrigado e parabéns pelo trabalho aí. Valeu.